Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aí hoje, no dia 25 de dezembro, exatamente no dia de Natal de 2011. Estamos prestes a encerrar mais um ano. Hoje é aquela última reunião do mês que nós estaremos comentando aí as questões apresentadas e tal. E é claro que nós deveríamos comentar a respeito do Natal, não é? Em função do que representa aí esse dia de hoje em termos de comemoração humana em torno de Jesus. Mas nós vamos fazer a prece inicialmente, porque eu dei até um tempinho para ver se chegava, tinha um povo que vinha, mas não veio. Disse que tinha um ônibus que vinha, mas não veio. Então hoje nós estamos aí só com a gente aí, esse medo de gato pingado, mas vamos comentar, vamos trocar umas ideias aqui em uma hora, que com certeza vão ter traz alguma novidade aí para os nossos conhecimentos, com certeza. Então nós vamos fazer a prece, porque nós ficamos até carentes hoje de pessoas, né, para dirigir. Então vamos fazer a prece e iniciar a nossa reunião. Querido Jesus, bons espíritos que nos assistem sempre, muito obrigado por mais esta oportunidade que estamos tendo e aproveitando. Estarmos aqui hoje reunidos para continuarmos aprendendo a doutrina espírita com todo o seu enriquecimento de detalhes, de informações, para fazer com que todos nós tenhamos realmente uma fé raciocinada, uma fé com fundamentação na lógica, no bom senso e de acordo com as nossas consciências, para que nós possamos ser fortes e vencermos as dificuldades que se apresentam no curso das nossas encarnações. Muito obrigado a todos vocês, espíritos amigos, e que em nome de Deus nós possamos iniciar a nossa reunião. Bom, queridos, hoje 25 de dezembro está convencionado ser o dia do nascimento de Jesus. Mas eu já disse isso em vários programas de televisão, já disse aqui também, e é bom que nós saibamos que tudo isso é uma mera convenção. Com relação ao efeito financeiro, econômico disso, vocês estão careca de saber, porque o bom Natal é o Natal em que o comércio vendeu muito. Se o Natal não foi bom, e o Natal foi horrível. Quando vocês ouvem falar assim, vocês estão ouvindo falar o quê? É que o comércio vendeu pouco, é que gerou pouco dinheiro. Então é uma convenção. Como é uma convenção dia das mães, dia dos pais, dia da avó, dia do tio, dia de todo mundo, é um mecanismo de ativação e desenvolvimento da sociedade em torno do capital, em torno do dinheiro, em torno dos recursos que a vida pode proporcionar em termos financeiros, materiais a cada um de nós. Mas, na realidade, o dia 25 de dezembro não foi dia de nascimento de Jesus, coisa nenhuma. Eu trouxe aqui porque me pediram, falaram, leva lá, porque nem todo mundo assiste o programa de TV, então leva lá aquilo que você apresentou nesse último programa, com relação ao nascimento de Jesus. É tudo uma convenção que não tem nada a ver com a realidade. Jesus não nasceu no dia 25, não nasceu em dezembro, não nasceu em Belém, não teve estrela guia, coisa nenhuma, não teve 3 reis magos, coisa nenhuma, não teve censo nenhum que fez com que aquele fenômeno de ter ido lá para o recenseamento fizesse com que ele nascesse em Belém. Não tem nada disso, isso é uma mera convenção. Jesus não foi barbudo, não foi cabeludo, conforme mostram as fotografias, no Monte das Oliveiras e etc. Aquele Jesus europeu. Eu já disse até, Jesus foi meio amulatado. Segundo a reconstituição feita pela tecnologia atual, pela tecnologia da informática, em que é perfeitamente traçado, perfeitamente possível traçar as características físicas de uma pessoa a partir de uma meia dúzia de ossos que se descobrem, principalmente do crânio, como aconteceu há 11.500 anos aqui em Minas, com a descoberta da nossa Luzia. Luzia foi um crânio que foi descoberto de uma mulher que viveu no Brasil há 11.500 anos, na região de Minas, me parece que de Alfenas, se não me engano, e que foi restaurada. E o seu rosto restaurado bate com a restauração que foi feita dos primeiros seres humanos na Namíbia e na Angola, entre Angola e Namíbia, no sudoeste da África, foi onde surgiu o ser humano atual. Feito esse levantamento com recursos da mais alta tecnologia, ou seja, através do DNA da humanidade, hoje se chegou ao DNA daquela época e na região
da Namíbia com Angola, no sudoeste da África, cá embaixo, pro lado do Brasil, cá quase no sul da África. Então, ali há 200 mil anos, eles saíram de lá os primeiros seres humanos que deram origem à nossa espécie atual. E aí, por ali, eles se espalharam. Há 11.500 anos, aqui em Minas Gerais, foi descoberto o crânio dessa que é a Luzia, que várias revistas estamparam no mundo, inclusive revistas científicas, para mostrar as características dela, que foram feitas essas características exatamente como fizeram as características para fazer o levantamento daquilo que teria sido o Jesus, a fisionomia de Jesus, o corpo de Jesus. Não que tenham descoberto ossos de Jesus ou crânio de Jesus, mas porque sabiam a civilização da época, os homens da época onde ele viveu, e fizeram a projeção do que seria realmente Jesus. Absolutamente diferente de tudo isso. Então nós somos enganados o tempo todo. Nós estamos num planeta que nós não devemos continuar aqui para sermos trapaceados, iludidos e enganados. Até esse espírito do Natal, que amor, que maravilha. Hoje, eu já estou recebendo mensagens aqui, já falando só no Ano Novo. Não estou mais recebendo, hoje recebi uma ou duas talvez do Natal, mas já estou recebendo só já para o Ano Novo. Quando entrarmos 2, 3 do ano de 2012, 2, 3 de janeiro, a gente já começa a não receber mais mensagem. Acabou, passou. Isso é um arranjo. Isso é um arranjo. Até o estímulo do presente, o estímulo do abraço, isso é para fomentar um negócio. Porque quem não tem um amigo, um parente, um ente querido, que gostaria de presenteá-lo? Então o estímulo do presente, do abraço, você vai dar um abraço e não vai dar um presente? Dá um abraço e dá um presente, mas não precisa o presente. Tem gente que fica aborrecida porque não recebe o presente. E tem gente pior ainda, que não gosta do presente que recebeu. Mas não faz, o verdadeiro sentido seria do abraço e não do presente. E a gente às vezes custa aprender isso. Eu aprendi o valor do presente, o valor da doação, eu aprendi com um vizinho meu há uns 10 anos, 15 anos passados, chamado Seu Tinoco. Morava em frente, perto assim da minha casa, do outro lado. Era um senhor que veio de Campos, a família é muito grande, a família Tinoco lá, é uma família muito famosa na região de Campos, e muito grande. Então o seu Tinoco veio morar ali perto da minha casa, e ele era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Ele sempre que ia a Campos, que ele voltava lá na terra dele, ele não tinha carro, ele ia de ônibus, dificuldade de ir. E ele tinha os filhos lá ainda, parentes, que ele veio com a irmã e parece que a mãe para cá. Então, ele ia a Campos, sempre que ele ia a Campos, ele trazia 2 bolsas pesadas, carregadas de algumas coisas para doar para os vizinhos. Então, as primeiras coisas que nós começamos a ganhar do seu Tinoco eram assim, 2 mangas, uma graviola. E eu pensei, tá bem, a gente apanhava aquela hipocrisia daquele sorriso, que maravilha. Mas no fundo, você foi, o senhor Tinoco trouxe uma manga, trouxe uma graviola, né? Trouxe, pimenta foi o último, trouxe, às vezes, uma banana ouro que ele tinha lá. Achava aquilo, não tinha sido tocado. Foi um dos grandes exemplos e aprendizados da minha vida. Sabe quando? Foi quando o seu Tinoco foi a Campos e trouxe um vidrinho deste tamanho, que era um vidro, parece que daqueles de vacina, de injeção, de penicilina, né? Desse tamanhozinho assim, menor que de penicilina, porque ele era cilíndrico, era quase que um pouco mais grosso que essa caneta e desse tamanho aqui. O seu Tinoco trouxe com pimenta do reino, lá do quintal da filha dele, e me deu, pra gente, lá pra minha família, deu lá pra casa, um vidro de pimenta. Aí é que eu fui tocado no valor do presente, no valor do gesto. Não era o quanto custava aquilo, o tamanho daquilo. Quem não trouxe um saco de pimenta? Era a lembrança que ele tinha tido de nós, vizinhos dele. Era o carinho dele, a atenção dele, num vidrinho de pimenta, que eu tenho guardado até hoje. Eu tenho guardado até hoje como exemplo
Não era o seu Tinoco que tinha que aprender a fazer a caridade, a fraternidade, a solidariedade, porque ele já era fraterno, caridoso, e o problema dele já estava resolvido. O meu é que não estava. E talvez até dos outros vizinhos, que ganhasse uma manga, e como eu ganhei o vidrinho de pimenta. Esse vidrinho de pimenta foi que me tocou para aprender, foi que me ensinou. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse assim, tem gente que reclama porque não ganhou nada, e tem gente que reclama porque ganhou, mas não gostou do que ganhou, não é? Então, e o que tem a ver de Jesus nisso? Não tem a ver quase nada, a não ser que se toque por um processo desse, mas que é muito caro. O custo-benefício de um Natal, entre aspas, de Jesus, o custo-benefício é quase zero, Como eu disse, as mensagens já estão chegando, já falando de 2012. Jesus já era, isso já esqueceu. O Natal já passou, ou amanhã já passou, o Natal já é coisa do ano passado, já ficou para trás. Depois o Réveillon, aí as baterias do comércio, dos negócios se voltam para o Réveillon, para a passagem do 31 para o 1º. As fábricas de fogos de artifício adoram, que estimulam também fogos à vontade, tudo gira em torno dos interesses financeiros e econômicos. O que não gira, vale. O que realmente é aproveitado para se confraternizar e se instruir, se evoluir, isso vale. Agora, é um custo-benefício, como eu estou dizendo, muito caro. Muito caro. Então, passa o ano, passa o Jesus, vem o Carnaval, passado o Réveillon, tal, lá para o dia 3, 4, 5, já não se lembra mais, do dia 31 para o dia 1º, então já ficou para trás. Aí é Carnaval. Vai ter, aqui na região o problema é vai ter ou não vai ter. Uns estão felizes porque diz que vai ter, outros já estão infelizes fazendo matéria no jornal, porque é um absurdo ter Carnaval, mas o foco se vira todo para o Carnaval. Depois passa Carnaval, vem São João, depois passa São João, aí começa a vir a Oktoberfest, aí depois, vejam, tudo criação para nos manter enganados, iludidos. Nós temos que ter cuidado com isso. Não é nós irmos para um convento e abandonar a sociedade e não participar disso. Não, a gente participa sim. Na minha casa, nós estávamos todos abraçados, brincando juntos, e até a Ângela não veio porque temos visitas lá, tem um pessoal lá e tal, então ela ficou com eles. É o natural. Nós vivemos na vida no mundo. Nós fazemos parte da sociedade. Mas nós temos que ter cuidado para não irmos atrás das programações da sociedade que estão estabelecidas, e daqui a 80, 90 anos nós estamos aí no leito da morte e olharmos para trás, nós não fizemos nada a não ser a reprise daquilo que a vida, que a sociedade nos impôs para que nós fizéssemos. Mas não podemos ficar entregues ou cair nessa rotina ou cair nessa ilusão. Então, 25 de dezembro, mera convenção. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu apresentei na televisão a respeito do 25 de dezembro, que diz assim, olha, apenas coincidência é a pergunta. Embaixo tem, Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro da Virgem Maria. Isso é texto religioso, não é espírita. Nasceu 25 de dezembro da Virgem Maria, seguido por 3 reis após o nascimento. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 anos foi batizado por João Batista. Teve 12 discípulos que com ele viajaram fazendo milagres. Chamado também o Rei dos Reis, Cordeiro de Deus. Depois de traído, foi crucificado e depois do 3º dia ressuscitou. Então essa é a história que as igrejas contam, que a Bíblia registra como sendo a história de Jesus. Agora vejam só. Horus, egípcio, 3.000 anos antes de Cristo. Olha quem foi esse Horus. Nasceu em 25 de dezembro. Nasceu de uma virgem, a deusa Isis Meri. Nascimento acompanhado por uma estrela do leste. Estrela seguida por 3 reis. Aos 12 anos, era uma criança prodígio. Batizado aos 30 anos.
Começou seu ministério aos 30 anos. Tinha 12 discípulos que viajaram com ele. Operou milagres e andou sobre as águas. Isso é Horus. Era chamado o Filho de Deus, a luz do mundo, a verdade, o Filho adorado de Deus, o bom pastor, Cordeiro de Deus e etc. Foi traído, crucificado, enterrado e ressuscitou 3 dias depois. Nos outros deuses, esse foi Horus. Viu a coincidência? Cópia fiel. Se eu lesse o de Horus dizendo que era de Jesus, vocês não iam fazer diferença. E, no entanto, isso aqui já era atribuído ao deus Horus 3.000 anos antes de Cristo. Os outros deuses encontramos as mesmas estruturas mitológicas. Vejamos, Mitra, persa, 1.200 anos antes de Cristo. Nasceu 25 de dezembro. Nasceu de uma virgem, teve 12 discípulos, praticou um milagre, morreu crucificado, ressuscitou no 3º dia. Era chamado a verdade e a luz. Veio para levar os pecados da humanidade. Foi batizado como Deus. Tinha um filho chamado Zoroastro. Então, esse aqui foi Mitra, 1.200 anos antes de Cristo. Atis, Roma, 1.200 anos também antes de Cristo. Nasceu 25 de dezembro. Nasceu de uma virgem, foi crucificado, morreu e foi enterrado. Ressuscitou ao 3º dia. O outro, Krishna, hindu, 900 anos antes de Cristo. Nasceu dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, uma estrela avisou a sua chegada, fez milagres, após morrer, ressuscitou. Dionísio, grego, 500 anos antes de Cristo. Nasceu de uma virgem, foi peregrino, viajante, transformou água em vinho, chamado de Rei dos Reis, Alfa e Ômega, após a morte ressuscitou, era chamado de Filho Pródigo de Deus, nasceu em 25 de dezembro. Existem outros deuses com características muito semelhantes a estes. Estes são os mais conhecidos porque coexistiram com a nova religião chamada cristianismo. Ou seja, quando o cristianismo surgiu, tais deuses ainda eram adorados. Este fato é o alicerce que sustenta a teoria do plágio cristão. Tá? Agora vejam bem, e daí? Se é tudo uma montagem segundo os interesses humanos, e daí? Está tudo inválido, tudo perdido, tudo jogado fora, tudo não presta? Não, não. Se apagasse o mundo a partir de hoje para trás, nós íamos encarar pela frente as mesmas necessidades, os mesmos conceitos de ética, de amor ao próximo, de fraternidade, respeito, trabalho e solidariedade que nós valorizamos hoje, com toda essa história do passado, nós estaríamos valorizando sem ela com todo o futuro que tivéssemos pela frente. Porque nós íamos chegar à fatal conclusão de que ou nós nos organizamos, ou nós convivemos bem, ou nós desenvolvemos amor entre nós como humanidade, respeito, solidariedade, justiça, ou nós não conseguiríamos viver em harmonia, viver em paz ou viver em felicidade. O que na realidade nós não vivemos, não acontece. Mas não acontece por quê? Porque essas convenções, como nós estamos mostrando aqui, a respeito do Natal e a respeito de tudo, essas convenções não resolvem problema nenhum. A partir de amanhã está tudo como sempre esteve. A partir do dia 2 de janeiro vai continuar tudo do jeito que sempre foi. A corrupção, o desrespeito, a imoralidade, a ganância, o egoísmo de cada um, vai continuar tudo do mesmo jeito. O que os Espíritos vieram mostrar é que ou nós aprendemos para mudar, valorizar cada um de nós como espírito, ou nós vamos continuar aí reclamando e sofrendo por mais várias e várias encarnações. Se nós achamos que essa não está boa, que nós vivemos num mundo injusto, num mundo ingrato, num mundo infiel, nós temos que conhecer qual o mecanismo para nós nos livrarmos disso. O mecanismo é nós nos purificarmos como espírito, melhorarmos como eu, para nós então largarmos isso aí, porque isso vai continuar do jeito que está. Não fique na ilusão, como eu digo, que os leões vão brincar com as cabras,
o bode vai tomar conta da horta, o lobo vai dar de mamar para os coelhinhos. Isso não vai acontecer, não. Isso aqui continua sendo um palco de provas e expiações. A regeneração é dos espíritos que estão aqui. Não é o planeta que vai se regenerar coisíssima nenhuma, não. O planeta, para ser puro, ele tem que volatizar, ele tem que explodir, isso vai sumir, vai se transformar em energia, vai formar outros mundos, porque mundos fluídicos não são, mundos evoluídos não são materiais, não são brutos e grosseiros. Então essa ideia do paraíso terrestre, dos leões dando mamar para os cabritos, para as criancinhas brincando, tirando uvas nas parreiras, como nós já vimos, negros com brancos, brancos com índio, isso aí é uma fantasia do céu católico, principalmente, que as outras igrejas foram pegando carona e vão fazendo. São as igrejas que exploram a vida no mundo e que exploram a riqueza do mundo em seus próprios benefícios. O Papa ontem esteve na televisão pedindo o quê? Que coisa importante. Paz para o mundo. Em português, paz para o mundo. Respeito para o mundo. E não pensem vocês que nós estamos debochando deles, não. Nós estamos mostrando que isso é inútil, isso é ridículo. Eles estão muito interessados no dinheiro que têm e no que vão ganhar ainda. No império que mantém no domínio do planeta. E que está sendo arriscado, que está sendo posto em risco pelas outras religiões e igrejas que estão surgindo e competindo com eles. Eu, quando fazia parte da Igreja Católica, assistia a missa com o padre de costa. E que se dane o pessoal aí atrás. E falando em latim. E que se dane se ninguém entendesse. Até porque só quem podia ler Bíblia eram eles. Não era o povo. Vê se hoje é assim. Hoje é de frente, padre de brinco, tocando violão, cantando música, cabelo comprido, gravando CDs, DVDs, fazendo shows. Olha como mudou. Mudou por quê? Amor pelo povo? Não. Amor pelo poder. Ou muda ou cai. Porque os outros vieram. As pentecostais de 1970 para cá passaram a perna nos católicos. E estão passando. Nós espíritas temos que ter essa consciência e comentarmos isso para as pessoas verem no espiritismo a solução para o problema do mundo. Porque aqui não está impondo o império espírita. Nós não temos hierarquia, não temos organização sacerdotal, não ganhamos nada com isso. É proibido cobrar dízimo em termos de espiritismo, cobrar dinheiro para manutenção de movimento espírita. É proibido por quem? Pela moral espírita, pela moral que está aqui, pela doutrina que está aqui. Por isso que eles deturpam essa doutrina em nome do espiritismo e fazem organizações como a Federação Espírita Brasileira para fazer disso aqui um meio de ganhar dinheiro, fama e poder, que é o que fazem realmente. Por isso também, vindo como vem o espiritismo, está virando uma igrejinha. Estão cantando, tocando música, fazendo shows, estão vendendo CDs, vendendo DVD, vendendo milhões de livros. Caiu na vala comum daquilo que não resolve o problema da humanidade. Nós não estamos aqui para fazer blá blá blá, para os outros nos aplaudir ou achar que é lindo. Lindo nada. Tem nada de lindo nisso. O mundo com essas pregações religiosas fajutas que estão aí, não resolve nada, não muda nada. Porque mantém os adeptos, mantém os religiosos na rédea, no cabresto. Ninguém pensa por conta própria. Pensam de acordo com os dogmas que as igrejas impõem. E olha a diferença do espiritismo. É uma doutrina para modificar as pessoas de acordo com o pensamento que cada um tem o direito de ter, aceitar ou não aceitar, sem o menor medo de ir para o inferno ou estar pecando contra Deus. São coisas de igreja dominantes. Espiritismo, você pode errar à vontade, erre à vontade, mas ele está te ensinando que se você errar, vai complicar para você. É a criança que não quer ir à escola, quer jogar bola. Você quer? Deixa por conta dele. Vai para onde? Vai para a escola? Coisíssima nenhuma, ele vai jogar bola. A menina não vai não, vai ficar brincando de boneca com as coleguinhas, vai sair. Pode, vai acontecer o que com eles? Eles não vão ter condição de desenvolver na sociedade em que vivem, não vão passar de série, não vão passar de ano.
Então a doutrina espírita muda o panorama, muda. E ela tem que ser mostrada com essa característica de mudança, de combater e destruir o culto ao bezerro de ouro, que é o que predomina no mundo, culto ao bezerro de ouro. Na área espiritualista, ocidental, principalmente, e na área materialista, culto ao bezerro de ouro. Os homens, nós espíritos que estamos aqui, não estamos pensando em muito diferente, de um modo geral, da fama, do dinheiro e do poder. É ter que ser importante, é ter que ter posição social, é ter que chegar aqui e ser superior. No espiritismo isso é zero, no espiritismo isso é desmoralizado, isso é anulado. Ninguém vale mais do que o outro, a não ser nas qualidades morais que possua. E quanto mais qualidades morais, mais difícil vai ser você identificar o cara importante. Porque o verdadeiramente importante, moralmente importante, se anula. Ele se anula. É um qualquer segundo os preconceitos da sociedade. O que é ser bem-sucedido nisso? É ter fama, dinheiro e poder. É estar por cima. Mas o que é ser bem-sucedido como espírito? É estar feliz. É estar resolvido consigo mesmo. É estar morando de aluguel, lá no alto do morro, passando pelas dificuldades, às vezes, de uma barreira, de um deslizamento, mas está resolvido. Não está com inveja de ninguém. Não está lamentando a vida, está aproveitando. Está sendo honesto, honrado, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, sempre sorrindo, sempre falando com todo mundo, sempre sem o menor interesse em ser visto como melhor que alguém, como superior a alguma coisa. O verdadeiro superior, o verdadeiro bem-sucedido, não é nem identificado pela sociedade de consumo, pela sociedade de interesses materiais, que é a sociedade predominante, que é o esquema predominante. Por isso, eu e vocês não podemos cair nessa. E nós somos conduzidos para cair nessa, desde que nós nascemos, quando nós nascemos. Quando nos olham no bercinho, a mãe já fala, esse vai ser um doutor em alguma coisa. O pai, não, ele vai ser engenheiro, não, vai ser cientista, não, vai ser presidente da república. Olha, se não parece, não tem uma carinha parecida com a desse presidente nordestino. Aí, quem sabe, oh meu Deus. Não tem interesse nenhum em ver se a criança, quando nasce, o interesse quando a criança nasce, Dirley, você conhece isso de cor e salteado, é ver se é perfeito, fisicamente. Abre logo os panos, vê só. Aí eu lembro que uma vez eu fui ver uma criancinha, tinha acabado de nascer, a avó estava desesperada porque achava que a criancinha não tinha os dedos da mão direita. Porque quando pegaram a criança, a criança estava com os dedinhos meio assim, não viu, a mãozinha daqui estava aberta, mas essa aqui parece que por uma razão qualquer estava meio fechada. Enquanto aquilo não foi trazido a criança e abre, querem ver a criança toda, examinar toda. Graças a Deus, é perfeito. Quem disse? Hitler, quando nasceu, abrisse aqueles panos e olhasse aquele molecão vermelhão, loiro, de olhos azuis, bonitão. Quem queria ser a mãe e o pai dele? Quem é que hoje se orgulharia de ter sido pai e mãe de Hitler? No entanto, nasceu perfeito. A primeira preocupação é em ver se o indivíduo é perfeito no corpo, no físico. Mas a perfeição que nós viemos aqui para conquistar é a da alma, não é a do corpo. É a da alma. Por quê? Porque a perfeição da alma que vai. As mulheres e os homens mais bonitos até hoje nascidos aqui e que morreram horríveis, não? E depois de mortos ainda ficaram pior ainda. Se exumasse o corpo 4, 5 dias depois, vocês iam ver. Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Susan Hale, aquelas famosas do passado, e as de hoje, as Gisele Bündchen da atualidade, se vocês verem daqui a 40, 50 anos, vocês não vão dizer, meu Deus, é ela. Por quê? Isso é passageiro. E nós ainda somos levados a ser iludidos de que isso não é passageiro. Quando nós entramos aqui, nós não entramos para valorizar a alma, para se valorizar como ser humano. Nós entramos na vida para ser valorizados, segundo o impulso da vida, para sermos valorizados em status social, em postura social. Observem que não é a falta de falar de evangelho
que está fazendo o mundo desse jeito. Não é. No Ocidente, então, é evangelho à vontade. No Brasil, então, já é até quase que insuportável você ligar a televisão, rodar os canais e estão lá falando de Jesus, estão lá falando da igreja, estão lá falando da apresentação, que você é convidado especial. Isso está saturando e eu acho isso muito bom. Quanto mais se exporem, mais rápido vão se ridicularizar. Quanto mais se exporem. Já perderam o pudor há muito tempo. Em termos de arrancar dinheiro do mundo, já perderam o pudor. Já virou uma coisa estúpida a falta de vergonha na cara, em termos de arrancar dinheiro em nome de Deus e Jesus. É claro que para falar isso aqui que eu estou falando tem que ter coragem, e eu tenho. Eu falo isso aqui na televisão porque o Espiritismo me autoriza a falar. Está na missão dos espíritas, e de destruir o culto ao bezerro de ouro. O que nós estamos vendo aqui ainda de lei até hoje é culto ao bezerro de ouro. É o culto ao bezerro de ouro que faz o mundo do jeito que está. E não adianta nós queremos passar por pessoas bonitas, saudáveis e santas, fingindo que nós estamos vendo isso. Ou falando que tudo é muito lindo, que Jesus é muito lindo, que Jesus foi o amor. O amor é uma coisa maravilhosa. Claro que sim. Claro que sim. Me mandaram um e-mail esses dias dizendo que 99% do mundo quer paz. Claro que sim. Mas é a paz do conforto material e da falta de sacrifício para tudo. Claro que todo mundo quer conforto. Claro que todo mundo quer paz. Mas ninguém faz a sua parte na paz que diz querer para o mundo. Nós queremos que eles façam a paz para nós vivermos bem. Mas não é assim não, porque eles querem que nós façamos a paz para que o mundo viva bem. E por que ninguém faz? Porque ninguém acredita naquilo, ou ninguém é instruído e educado para saber aquilo que realmente compete a cada um para fazer em função da paz. Mas aí você pode chegar à conclusão, mas se eu fizer a minha parte, os outros não vão fazer e eu vou continuar vivendo num mundo cruel. Sim, até a morte. Porque quando você deixar esse corpo, você que fez a paz sozinho, que procurou a paz sozinho, vai ter os méritos de sair daqui para mundos melhores. Para mundos melhores. Esse mundo não deixou de prestar por isso. Continua sendo extraordinário. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. E se nós não estivéssemos aqui, não estaríamos tendo essa chance agora aqui. Estaríamos, claro, em outras partes, mas não estaríamos nessa maravilha. Nós gostamos sim do mundo. Eu não condeno e não abomino. Eu, quando uso muito o Globo, não é para abominar, não, mas é para mostrar a insignificância disso. Isso aqui não é a morada de Deus. Isso aqui não é a morada do universo. Isso aqui não é o centro de todas as coisas, nada. Isso aqui é um micróbio. Isso aqui é um átomo nesse universo infinito e que está também em transição, em transformação, vai se deteriorar. São conclusões científicas e incontestáveis. Isso aqui vai ser destruído. Agora, isso aqui não nos interessa como globo, como planeta. Nós estamos aqui apaixonados por isso, para onde ele for nós vamos. Nada. Isso aqui é uma escola. E como as escolas por onde nós passamos lá ficaram, algumas já foram demolidas, principalmente quando nós vamos ficando mais velhos, a gente não acha mais a escola onde nós estudamos. Eu até ainda acho, as minhas ainda existem. Por acaso, mas poderiam já não existir. As pessoas mais velhas vão começando a perder de vista as escolas por onde passaram. Os espíritos evoluídos, eles perdem de vista as escolas por onde passaram, porque as escolas não têm importância além da de abrigar o aluno enquanto ele está cursando aquelas séries. Quem vai para a escola para ficar nela e morrer nela? Ninguém. Ninguém entra na escola para ficar lá, mesmo sendo a escola um bom lugar, um lugar de aprendizado. Mas só é um bom lugar enquanto as pessoas que para lá vão, os alunos, têm algo a aprender lá. Vocês não põem os filhos num colégio onde eles já passaram dos graus que o colégio aplica como ensinamento curricular. Da mesma forma, é o papel da Terra no universo, é uma grande escola. Sim, nós estamos nela, mas estamos de passagem. Quando nós fizermos a nossa parte, ainda que ninguém faça, nós não vamos ser prejudicados porque fizemos e os outros não fizeram. Nós aí vamos passar de escola, nós vamos sair de escola, e os outros vão continuar na escola até aprendermos
com essa oportunidade da escola, a nos libertarmos dela, Então esse evangelho, Jesus, que hoje é um aniversariante convencional do dia 25 de dezembro, é pregado exaustivamente aqui, não resolve problema nenhum. Resultado igual a pouco mais do que zero. Os que estão fazendo o que devem fazer, segundo os ensinamentos de Jesus, esses estão coroados. Mas quem são eles, nós nem sabemos. Porque os que estão fazendo não aparecem. Os que estão fazendo não estão na mídia, não estão no destaque. Os que estão fazendo estão se resolvendo. É secreto. É de nós para nós mesmos. Nós simplesmente mudamos. Nós simplesmente paramos de brigar, de reagir, de ter ambições, de ter orgulho de ser o que somos. É simplesmente dentro da gente, secretamente. Aí está o problema sendo resolvido. A doutrina espírita, eu fiz sexta-feira aqui o seguinte: o livro dos Espíritos, o Evangelho, aqui, o Evangelho. E para trás, suponhamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Vou botar a agenda porque está com cara de livro velho. Os 10 mandamentos, o Evangelho e o livro dos Espíritos. Nós somos espíritas. Nada mais além disso. Nós somos espíritas. Porque aqui está todo o ensinamento que nos é capaz de ser atingido, ensinamentos que nos atinjam pelo grau que nós estamos de evolução. Porque os espíritos da verdade, eles sabem muito mais do que está aqui. Claro, quem tem a perfeição sabe muito mais do que nós. Então o que está aqui é o que nós, nesse planeta, temos condições de entender. Os mestres que aqui vieram nos ensinar sabem muito mais do que eles ensinaram. Como os professores que vão para a escola sabem muito mais do que os alunos. Eles não ensinam tudo o que sabem, porque os alunos não têm condições de captar o que eles já sabem. Podem ser professores doutorados, pós-graduados, com mestrados, claro, com alto nível de conhecimento científico, tecnológico, mas que ao darem aula para alunos de primeiro grau ou segundo grau, eles não têm condições, esses mestres, de passar tudo o que eles sabem. Então o que está aqui no Livro dos Espíritos não são todas as verdades sobre o universo, são as verdades que nós podemos compreender aqui. Mais do que isso, nós já temos que ter uma formação moral e intelectual mais avançada, para nós então recebermos informações mais avançadas. A revelação das leis de Deus, Ivan, não pararam aqui. Não pararam aqui. Nós não estamos aqui no ponto final. Por isso Kardec disse: as coisas que vierem e que por acaso contrariarem o que está aqui, substituirão isso. Claro. Não precisa mudar o livro aqui, arrancar e apagar e escrever de novo. O livro aqui deve continuar sempre como ele está. Mas quando chegar num ponto que não é mais assim, vale o que é agora e não o que está aqui. Porque se deixar aqui mudar, cada um que acha que mudou isso ou mudou aquilo, começa a fazer uma bagunça aqui dentro. E quantas vezes você acha que mudou uma coisa que na realidade não mudou? Quantas vezes a própria ciência diz que ovo é um veneno para a saúde? Não comam ovo, que é um veneno, colesterol. Passados uns anos e tal, você vê um outro trabalho científico que diz: ovo é indispensável para a saúde. Quem come ovo tem uma resistência imunológica acentuada, aumentada. Vocês conhecem essa história ou não? Isso é novidade para vocês. Leite é um veneno. De repente passa uma época... Olha, quem não toma leite está desgraçado, porque é um problema. Ciência que diz isso. A ciência diz... hoje, notícia de ontem, fresquinha,
O camarada estava com morte cerebral. Estava em coma há muito, acho que há anos. Ontem ou anteontem ele acordou. Já está lúcido, já está andando novamente. Estava com morte cerebral. Podia ser doado os órgãos. Né? Olha que abalo de estrutura que dá no planeta. Podia ter sido doado os órgãos dele. Isso dá um abalo. Porque agora, com morte cerebral, não seria já o suficiente para você autorizar a doação de órgãos. Como agir nisso aí? Ninguém morre antes da hora, claro, não é? Eu já conheço casos de morte cerebral em que na doação dos órgãos correu uma lágrima na pessoa, no corpo, e eles sentiram que aquilo foi uma coisa anormal e suspenderam a operação. E o camarada realmente voltou, não estava com morte cerebral, não estava em condições, porque a morte cerebral é atestada cientificamente, mas mesmo assim, se não tiver na hora, não vai acontecer. Alguma coisa anormal, entre aspas, vai surgir para chamar a atenção. Mas vejam bem, notícia de anteontem, camarada com morte cerebral, voltou normal, já está até andando. Já está começando a se recuperar e tem, segundo os cientistas, chance de se recuperar totalmente. Então, não é a ciência ou as concepções da humanidade que vão mudar o livro, não. Por isso eu sou de opinião que o livro não mude. Fique assim como está. Quando chegar em algum setor que porventura venha a ser mudado e prevaleça essa mudança, quando chegar aqui o que vale é a informação que está lá. É a informação que está lá. Então, aqui, os Espíritos revelaram tudo que nós podemos conhecer aqui na Terra, no momento, revelaram sobre Deus, sobre a formação do universo, sobre o surgimento da inteligência, sobre a individualização dessa inteligência. A conquista dessa inteligência, além da individualidade, do senso moral, do conhecimento de si próprio e, por conseguinte, desta inteligência, assumir o livre-arbítrio para, através de um processo chamado reencarnatório, essa inteligência individualizada, moralizada, com livre-arbítrio, senhora de si, ser capaz de não depender de fatores externos para a sua perfeição. Então esse é um ensinamento que está aqui, estruturado aqui. E para atingir a perfeição, aqui no final está uma regra de comportamento. Essa regra de comportamento que os espíritos superiores trouxeram para aqui, é a regra de comportamento que está aqui no Evangelho. Não é que o Espiritismo seja evangélico, é que o Evangelho é a doutrina mais perfeita no campo da ética e da moralidade que esse planeta já recebeu. Por isso que esses espíritos daqui disseram que o espírito que trouxe isso aqui foi o mais perfeito que já esteve aqui. Logo, se eles aqui disseram que quem trouxe isso foi o mais perfeito, eles aqui jamais poderiam inserir ou trazer uma doutrina diferente dessa daqui. Só que essa daqui está há 2000 anos para trás. Não tinha televisão, não tinha micro-ondas, não tinha celular, não tinha computador, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha nada disso. Então essa daqui veio libertar daqui o mesmo ensinamento ético e moral. Por isso que o Livro dos Espíritos coincide na parte das leis morais com o Evangelho, está claro? Coincide. Jamais poderia ser diferente se quem trouxe isso foi perfeito. Então, por isso, tem cabimento na codificação, tem cabimento no conjunto, existir o Evangelho segundo o Espiritismo.
Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Porque nesse Evangelho, os conceitos e as explicações e os esclarecimentos aqui sobre Deus, formação do universo, reencarnação, habitação em diversos mundos, perfeição para tudo, não poderia estar aqui. A moral daqui pôde e pode estar aqui. Mas os conhecimentos da época daqui não encaixam com a época de lá. Claro que não. Então vocês entendem que aqui está supervalorizado o cristianismo. O cristianismo. Não é o cristianismo que está fundamentando ou que está dando o valor do Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos que está embarcando, está abraçando a moral cristã, que a moral cristã é a mais perfeita que está aqui. O Evangelho não veio destruir os 10 mandamentos, as regras básicas da primeira revelação. Aqui, Jesus veio ampliar isso aqui. E aqui, os Espíritos vieram continuar isso aqui. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Evangelho com as explicações da reencarnação, dos mundos habitados, dos mundos habitados e da perfeição para todos. O que não tinha esclarecido ainda nessa época. E o Espiritismo, segundo o Evangelho, Magui, é o Consolador prometido por Jesus, o Espírito perfeito que estava aqui. Vou, mas não vos deixarei sós. Pedirei ao Pai que mande um Consolador, que venha dizer tudo que eu não posso dizer agora aqui, que vai explicar para vocês coisas que vocês ainda não sabem, e que ficará eternamente convosco, mostrando que isso aqui seria uma doutrina, seria uma escola, e não mais um homem, porque ficaria eternamente aqui convosco, no planeta Terra. Então observem, os 10 mandamentos, a primeira revelação, a regra básica das leis de Deus. A segunda revelação, Jesus com o impulso que deu na ética, na moralidade, do comportamento que nós temos que ter aqui para vivermos em paz e conseguirmos a felicidade. E o Livro dos Espíritos, trazendo a revelação terceira, que não contraria nem essa, e consequentemente não contraria nem essa. Só que tem humanidade agarrada a essa, que são os judeus, que são aqueles que não aceitam essa. Tem os que são agarrados às duas e não aceitam essa, são agarrados a essa, matam e morrem por causa dessas. E tem os que conhecem essa, que não estão preocupados nem com essa nem com essa, que não ficam atrás de nenhuma das duas, porque isso aqui já é o que passou de lá. Quem aqui ainda tem em casa e usa, que ter em casa eu tenho, mas quem é que tem em casa e usa a máquina de escrever? Hã? Tem alguém aí? Tem e usa? Pode ter, mas não usa. Agora quem usa computador? Todo mundo que precisa escrever, todo mundo tem computador. Por que quando sentam na frente do computador, vocês não caem em depressão? Ah, meu Deus, a minha máquina Hamilton. Oh, a minha máquina Facite era uma maravilha. Aquela de esfera, que era a última moda, né? Que maravilha. Vocês caem em depressão. Às vezes sai chorando e desliga o computador e não usa. Que é isso? É o caso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Não. Nós não precisamos ficar com recaída quando nós pegamos, ah, Jesus, oh, Jesus. Jesus fez o papel dele. Jesus nos impulsionou. E nós pegamos aqui e temos que ir embora. Não podemos pegar. E o que acontece muito em movimento espírita é recaída de Jesus. É recaída do mestre, do Nazareno. Você vê, os programas são iguais aos programas das pentecostais, das igrejas católicas, são a mesma coisa. É aquele puxa-saquismo já incrustado nas pessoas. Tem que bajular Jesus.
Os muçulmanos não estão nem aí para Jesus, que se dane Jesus. Os judeus não estão nem aí para Jesus, que se dane Jesus. E os espíritas? Os espíritas têm o espiritismo. Nós somos espíritas. Aqui tem toda a moral cristã aqui. Pela lógica que eu estou passando para vocês hoje. Se isso aqui foi trazido pelo mais perfeito que esteve aqui, que é a revelação seguinte, não poderia jamais contrariar essa. Por isso, essa pode ser a luz dessa. A luz dessa é o Consolador prometido. Está aqui. Foi Jesus mesmo quem disse. Jesus é supervalorizado no Espiritismo, mas com consciência, com racionalidade. E não como um mito. E não como salvador. Nós temos que desmistificar isso. Jesus não foi salvador de coisa nenhuma. Foi um mestre, um educador. Jesus não trouxe leis dele. Ele trouxe leis de Deus. Assim como Moisés não recebeu leis dele, recebeu de Deus, revelado pelos espíritos superiores. Revelação do espírito superior, revelação dos espíritos superiores. Isso aqui é o Consolador prometido segundo Jesus. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, que não está lá para trás. Quando nós falamos em Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estamos levando o Espiritismo lá para trás. Nós estamos trazendo o cristianismo aqui para frente. Aqui, ó, o Evangelho, batendo com a reencarnação. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O Evangelho, batendo com os mundos habitados. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Evangelho, batendo com o Espiritismo, em sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Está aqui o mecanismo da reencarnação, o mecanismo dos mundos habitados e o mecanismo de todos sermos perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Estão dando para ver? Está percebendo? Agora, como ter o Alcorão segundo o Espiritismo? Não poderia, porque prega coisas diferentes, que o Espiritismo vem mostrar que não pode ser assim. As mulheres não são diferentes dos homens. Homem e mulher, espíritos iguais. Está aqui na terceira, está aqui no Espiritismo. Ora, os espíritos reencarnam em corpos masculinos, ora, os espíritos reencarnam em corpos femininos. Está aqui na terceira revelação, está aqui no Espiritismo. Isso não poderia explicar preconceitos e obras que contrariassem essas verdades. Quando o Espiritismo esclarece o cristianismo, não esclarece contrariando, esclarece confirmando. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma confirmação que o Espiritismo faz aos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não ficou para trás por causa do Espiritismo, não. São questões de fases em que se vem na Terra para se fazer a implantação do conhecimento. Porque quem não conhecer na Terra vai conhecer em outros lugares. Deu para perceber a importância de Jesus nisso? Incrível, extraordinária. O Espírito mais perfeito que nós temos que seguir como modelo. Por quê? Está aqui. No Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, eles não falaram só Jesus. Tem uma palavra antes, ver de Jesus. Não basta saber que foi Jesus. Tem que ver Jesus. Ou seja, conhecer o que esse moço fez. Mesmo num planeta pior do que hoje. Mais injusto do que hoje. Mais cruel do que hoje. Mas justamente por tudo isso, não poderia ter sido um espírito como Kardec. Tinha que ter sido um espírito puro. Tinha que ter sido um espírito perfeito. Para encarar aquela barra lá. Tinha que ter uma super força moral. Logo, não poderia ter sido Kardec. Moisés, então, nem falar. Tinha que ser o Espírito perfeito. E foi. Superior aos que estavam aqui. Mas tinha que ser o Espírito perfeito que foi. O Espiritismo não nega isso. Mas acaba com essa história de bajulação de Jesus. Tem que ter a imagem de Jesus, o retratinho de Jesus. O Espiritismo vem mostrar que não se prendam a isso. Isso não é necessário. Você não precisa ter crucifixo no peito. Você não precisa andar com fígado pendurado no braço. Você não precisa ajoelhar, você não precisa se benzer.
Você não precisa praticar nenhuma ritualística externa, porque o que interessa e importa para os espíritos sempre é o seu sentimento e o seu pensamento. Se seu sentimento é bom, seus pensamentos são bons, você se conecta com o bem. Se os seus pensamentos são maus e sentimentos maus, você pode estar deitado em cima de um altar, cheio de estrelas, de crucifixos, cheios de badulacos em volta, que não adianta nada, porque seus sentimentos e seus pensamentos não são bons. Se eles não são bons, não adianta você se vestir de branco, colocar até uma tiara de neon acendendo e apagando. Não adianta, porque se o seu sentimento não é bom e o seu pensamento não é bom, e aí não vai ser ritual, não vai ser roupa, não vai ser nada em volta que vai te fazer melhor. Esse é um ensinamento diferenciado do Espiritismo para a gente. Nós não podemos pensar igual aos outros. Porque se nós pensarmos igual aos outros, nós vamos estar no mundo sendo igual aos outros. E vamos continuar no mundo muitas e muitas encarnações iguais aos outros, sofrendo aquilo que nós não queremos. E o que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, mas a verdade são esses livros. Nada. A verdade é a lei de Deus, é a regra de Deus. Se não passar pelo crivo da ciência e do bom senso, da razão, não pode ser verdade. Quando eu falo para os nossos irmãos lá fora que insistem em certas tolices que estão escritas lá, porque lá é verdade, eles têm que ficar zangados comigo ou então cair na real comigo. Cair na real comigo. Não é que eu seja mais esperto que os outros, é que eu sou espírita. Eu sou espírita, simplesmente. Eu sou espírita. Minha vida está fundamentada no conhecimento que eu tenho, não é integral, mas no pequeno conhecimento que eu tenho do Espiritismo. Sou normal, erro como quase todo mundo, porque tem muita gente que nem erra, mas eu erro como quase todo mundo. Tenho sentimentos negativos, como quase todo mundo, porque eu sou um aprendiz. Mas eu me fundamento nessa doutrina, que essa eu garanto. Eu não cumpro toda ela, mas eu garanto que ela é a solução. Eu não cumpro porque eu não tenho competência para cumprir ainda. Eu não consigo cumprir ainda, mas eu garanto que melhor do que essa eu tenho procurado. Eu sou meio estridente assim, falo que as pessoas, ó que ódio, ó que rancor. Nada, não confundam isso. Não tenho um inimigo. Hoje eu digo isso e Deus está vendo minha consciência. Os espíritos estão me vendo por dentro e sabem que eu não tenho um inimigo. Já os tive. Há 20 anos passados eu não poderia dizer isso aqui sem estar mentindo. Hoje eu digo isso aqui de coração e consciência abertos. E os espíritos estão me vendo por dentro. Consegui resolver esse detalhe. Mas não falo isso com violência, eu falo com energia, sim, porque eu tenho convicção nisso, eu tenho certeza nisso. E não estou pedindo para que vocês acreditem nisso, eu estou pedindo para que vocês pesquisem isso, analisem isso, tragam contestações a isso, que é o que eu peço sempre, lá no meu programinha de televisão, eu estou sempre pedindo, contestem. Mas não conteste dizendo, cara, mas na Bíblia não está assim, aqui na Bíblia diz que é diferente, porque aqui na Bíblia está errado. Quem escreveu isso aqui não entendeu. Não foi Deus que escreveu isso, foram os homens que escreveram. Inspirados, aí dizem eles, sim, mas inspirados, sim. Inspirados muitas vezes pelo Papa, inspirados pelo rei, inspirados pelo imperador, inspirados pelo chefe da polícia do local. Escreveram inspirados pela mulher adúltera do imperador, que não concordava com isso, então mandou trocar. Inspirado sim, por Deus pouca coisa. Tem coisas inspiradas por Deus? Tem. O que é verdade aqui no Velho Testamento é verdade aqui no Novo Testamento e é verdade aqui no Espiritismo. Essa é a verdade que nós temos que conhecer. Então eu não peço para vocês acreditarem nisso. Eu estou aqui no papel de quem tem que pedir pela função que nós aqui desempenhamos no Centro Espírita Friburguense,
pedir a vocês que conheçam isso, analisem isso, pesquisem isso e partam para ser católicos. Se vocês, analisando isso, chegaram à conclusão que o catolicismo é melhor, sem problemas, sejam bons católicos, façam isso aqui que Jesus ensinou e está lá no catolicismo, partam para lá e façam isso lá. E aplausos perante Deus, perante a vida. Estarão cumprindo o papel, a missão a que nós todos estamos destinados, que é de nos modificar, nos transformar, sermos perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. E como os Espíritos vieram dizer, através das reencarnações vocês vão chegar lá. Muita paz para todos. Que Natal passe a ser pensado e repensado diferente para todos nós. Amanhã nós temos 26 de dezembro, um compromisso com Jesus. Dia 27, 28, dia 30, dia 2 de fevereiro, dia 30 de março, dia 27 de abril, dia 15 de setembro, dia 28 de outubro, dia 10 de novembro, dia 15 de dezembro e no próximo dia 25 de dezembro. Nós teremos o mesmo compromisso com esse Jesus que está aqui e que foi confirmado aqui com tudo que nós precisamos saber para não termos justificativa de não fazermos isso que está aqui. Ainda que nós venhamos a ser um dia muçulmanos, nós vamos ter que fazer isso que está aqui, universalizado aqui, sem rótulo. Sem rótulo. Aqui é para os cristãos, para os muçulmanos, para os hindus, para os budistas, para os ateus. Aqui é a verdade de Deus para o universo. Tá? Então, até o próximo Natal, porque se Deus permitir, nós deveremos estar aqui. Ou vocês não querem? Hã? Tenho certeza que previsão de não estar aqui, Magui, ninguém está fazendo. Tem alguém com a previsão de morrer até o próximo Natal? Mas nós não poderemos morrer na próxima tragédia que acontece em janeiro, que janeiro é o mês marcado. E quantas pessoas se foram e não tinham a menor intenção de nos próximos 70, 80 anos estarem partindo. E foram, né? Nós vamos continuar vivos onde quer que nós estejamos. Em qualquer época do universo, nós vamos estar vivos. Sem esses corpos? Claro, claro. Mas nós vamos continuar sendo nós, em qualquer época dos universos, que nós jamais deixaremos de ser e de existir. Guardem isso, pensem nisso, e a gente se sente melhor. Nós não temos ninguém que foi embora. Não, nós temos alguém que mudou de dimensão, mudou de lado, mas está às vezes aqui, paralelo, está aqui com a gente. Nós não nos perdemos, nem perdemos nada, nem ninguém. Prestem atenção nisso, pensem nisso. A gente aqui estimula todos nós a sermos filósofos, teólogos, nós temos que pensar. Nós não temos que seguir os outros, nós temos que pensar. Bem, eu já sentei e estou continuando a palestra. Sabe por quê? Porque não tem presidente hoje aqui. Eu sou tudo hoje. Então tinha que ter aqui, Maguizinha, alguém aqui, né, para falar, bem, então, meus queridos, nós encerramos, viu? Então, comentamos sobre o Espiritismo, comentamos sobre Jesus, comentamos sobre Natal. Levem essas reflexões, pensem nisso, sejam senhores de si e vamos vencer essa parada, essa jornada, porque vale a pena.